Então, tudo bom, irmãos? Estamos aqui iniciando mais um trabalho, mais um vídeo do nosso grupo de estudo judaico-messiânico Techuvá Torá. Pois é, hoje vamos falar sobre antissemitismo, uma prática que já existe há muito tempo. Esta prática, para vocês terem uma ideia, ela tem resquícios ainda na época do nosso pai Abraão. Sim, ele teve 2 filhos, Isaac e Ismael, e desde aquela época nós já temos um resquício de princípio desta prática de antissemitismo. Vamos chegar lá, vamos entender os pormenores desse ato que é o antissemitismo. Vamos entender o conceito de antissemitismo, pois é um conceito que ele está bem obscuro dentro das igrejas, infelizmente, mediante uma série da igreja que nós já viemos estudando, né, o concílio e toda aquela ideologia dos pais da igreja pré-concílio de Nicéia e após o concílio de Nicéia, né? Então, nós temos ali uma série de coisas que hoje remetem à prática do antissemitismo atual. Temos também um exemplo popularmente conhecido, mundialmente falado, né, registrado nos nossos livros de história, que é o Holocausto, né, a prática do nazismo, que é um dos pontos muito peculiares dentro do antissemitismo. Pois bem, esse tema é muito longo, tá? Vamos dividir em vídeos para podermos tentar chegar a um conceito e uma base absoluta sobre esse assunto. Claro que a gente nunca vai chegar ao final dele, pois o antissemitismo é algo que perdura por muitos séculos e não serão em poucos vídeos que iremos encontrar essa resposta. Pois bem, vamos fazer alguns vídeos aí durante semanas para falar cada vez um pouquinho mais sobre esse tema, tá bom? Antes, como nossa prática, vou deixar aqui um texto, né, uma reflexão muito interessante que é muito importante para nós que estamos buscando, que estamos estudando, que estamos trazendo a clareza todo o conhecimento da Torá, da Bíblia, que infelizmente nos foi, por longos anos, escondida, tá? E o nosso tema hoje, nossa reflexão hoje está registrada no livro de Yohanan, João, capítulo 8, a partir do verso 31, e ele diz assim: Disse, pois, Yeshua aos judeus que haviam crido nele: Se vós permaneceres na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Yeshua está mostrando que as pessoas naquela época viviam um judaísmo pela metade, um judaísmo onde eles esperavam um Messias, mas que não queriam reconhecer, observação, não queriam reconhecer Yeshua, o Messias de Israel. Existiram várias profecias, né, no livro de Daniel e entre outros profetas que falaram sobre a vinda do Messias. E se não me falha a memória, no livro de Zacarias ele fala que o Messias, se Israel não fosse merecedor, ele viria montado num jumento, filhote de uma jumenta, e entraria nos portais de Jerusalém, montado nesse jumento, e o povo aclamaria: Hosana, Hosana, eis que vem o nosso Messias. Pois bem, isso aconteceu no próprio livro de João, a partir do capítulo 4 em diante você vai ver
que existe esse cenário, isso aconteceu. Porém, no judaísmo tradicional, eles simplesmente renegaram essa profecia. Eles só entenderam que a profecia de Daniel, onde fala que o Messias virá, descerá dos céus montado num cavalo, aonde ele estaria com todo o seu exército e com honra e glória. Pois bem, Israel não foi merecedora. Israel, infelizmente, por diversos anos e anos, o povo de Israel agiu um pouco fora do objetivo de Deus. E mesmo assim, ó que coisa linda, mesmo assim, Israel não merecendo, Israel agindo fora dos padrões de Deus, Deus teve misericórdia, pois foi Deus que escolheu Israel como seu povo. Não foi Israel que escolheu Adonai como seu Deus. E com isso, nós vemos que, por ele ter escolhido Israel como seu povo, em diversas vezes, até no livro de Oséias, nós encontraremos que fala que ele compara, o livro de Oséias, ele compara que as filhas de Oséias, os filhos de Oséias, sendo resultado do pecado de Israel, pois em Oséias, a história mostra que Oséias casou com uma prostituta, e o Eterno, ele manda ele casar com essa prostituta, e dessa mulher ele teria filhos. E Deus, ele faz uma comparação, usando a vida de Oséias, que Israel seria semelhante a essa família, a esta mulher e a estes filhos que desobedeceram às ordens de Deus, que viviam de modo blasfemando contra Deus. Então, Deus insiste em cuidar do seu povo. Ele repreende, ele corrige, às vezes pune, mas ele sempre amou o seu povo. Isso está escrito nos livros, então não é diferente. E aí vem aquela questão da inveja, Existe a inveja. E aí Hassatan, ele abraça essa causa da inveja e começa a mostrar o quê? A mostrar um conceito de ir contra o povo de Deus. Então nós vemos aqui uma série de situações registradas nas Escrituras que, de fato, mostram pessoas que viviam numa falsa verdade. Pessoas que viviam numa verdade pela metade. Como eu costumo dizer, o que é pior? Uma mentira ou uma meia-verdade? A meia-verdade, ela tem a característica de uma verdade, porém, ela é uma mentira, que faz com que o ser humano ele receba aquela meia-verdade e começa a transmiti-la como sendo uma verdade. E nós vemos que Yeshua está combatendo isso. Tanto que ele fala que, no verso 32, ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, a pessoa ela passa a entender o que é verdadeiro nas Escrituras, o que é verdadeiro mediante a que Yeshua está mostrando, a pessoa passa a ter uma vida em comunhão plena com Hashem, pois ele começa a distinguir o que é verdade, o que é mentira e aquilo que tem uma característica de verdade, que é o que chamamos de meia-verdade. Então, assim, é importante, esse verso ele fala muito, João capítulo 8, 31, 32, ele fala muito sobre a questão de buscar o que é verdadeiro e que possamos buscar sempre a verdade, que possamos entender e viver aquilo que de fato está escrito, pois o nosso Messias, Yeshua, ele trouxe a clareza do texto bíblico.
Se para uns o texto bíblico ele é um pouco confuso pela sua linguagem, Yeshua trouxe essa clareza. Tanto é que a Brit Hadashah, o Novo Testamento, ela vem esclarecendo o que para uns ainda é um pouco complicado de entender, segundo o Taná, o Antigo Testamento, como assim é chamado. Então, Yeshua ele traz esclarecimento e clareza, e que possamos viver essa clareza e esse esclarecimento mediante aos ensinos do nosso Pai, Adonai, e por intermédio do nosso Messias, Yeshua HaMashiach. Amém e amém. Pois bem, vamos iniciar o nosso material hoje, um material que é muito bacana. Hoje vamos falar sobre antissemitismo. Pois é, antissemitismo, o que vem a ser um antissemitismo? Podemos entender isso como algo que é contra os judeus? Beleza. Hoje está sendo usado essa terminologia, porém, antissemitismo é um pouco mais além, tá? É um pouco, vamos dizer, mais profundo do que apenas isso. Ok, irmãos? Antissemitismo, definição gramatical dessa palavra é movimento que se opõe a tudo e todos cujo sua raiz vem de Sem, filho de Noé. Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Cada um deles tem a sua linhagem. E toda a linhagem que vem de Sem, ela é chamada de semita, línguas semitas. E quais são esses povos? Bem, os povos, no contexto geral da linhagem de Sem, são os hebreus, os judeus, vamos falar assim, os árabes, os babilônios, os assírios, os arameus, os cananeus e os fenícios. Todos esses povos vieram da linhagem de Sem. O que acontece? Passado um tempo, esses povos começaram a se mover contra um único povo, ou seja, todos esses que eu acabei de citar, árabes, babilônios, assírios, arameus, cananeus e fenícios, começaram a viver em pé de guerra, vamos usar esse termo, contra os hebreus. E com isso, começou-se a fechar o sentido da palavra semita para tudo que é contra os hebreus. Na modernidade, falamos o quê? Tudo que é contra os judeus. Porém, não é bem assim. No conceito geral, é tudo que vem da raiz de Sem. Porém, vamos entender que esse sentimento de antissemitismo, vamos usar o termo, ele precede muito além, muito antes de Sem, filho de Noé, Ele vem muito antes. Podemos dizer que a Bíblia tem, em algumas passagens, alguns históricos, alguns relatos, de problemas entre irmãos. Caim e Abel foi o primeiro de todos. E aí você vai vendo que dali vai se prolongando esse tipo de clímax, entre esses irmãos. Podemos ver que o que ficou marcado foi a partir de Abraão. A partir de Abraão teve 2 filhos, Isaac e Ismael. Porém, o eterno Deus tinha feito uma promessa a Abraão que da linhagem dele seria a linhagem do seu povo, ou seja, seria o filho da promessa. Quem seria o filho da promessa? Isaac. Porém, o que acontece? Nesse período, Abraão e Sara começaram a ter uma
a duvidar, né? Vamos falar assim, a duvidar, a achar que eles não teriam filhos, pois eles eram avançados em idade. E aí, Sara, achando que a promessa seria por causa dela, aquela coisa toda, e deu a Abraão a sua serva, né, Agar, para com ela Abraão tivesse filhos. E aconteceu. Abraão teve filhos com ela, teve um filho com ela. E esse filho chamou-se o quê? Ismael. A história, ela mostra bem esses detalhes. Você pode encontrar isso a partir do capítulo de 21, né, Gênesis, onde fala sobre Ismael. E o interessante aqui é o seguinte, veja, Ismael nasceu, mas o Eterno ainda falou para eles que a promessa, né, o filho da promessa vinha de quem? De Sara. Mas, ou seja, vinha do ventre de Sara e não de sua serva. Porém, Deus também não disse que aquele filho seria, largado. Não, de fato. O Eterno ele faz uma promessa para Ismael. Ele diz que Ismael será pai de uma grande nação, que vem a ser hoje os árabes. Mas ele não diz que essa nação de Ismael seria a sua nação sacerdotal, a sua nação escolhida. Não. Então, mostra que Abraão e Sara se precipitaram em tomar decisões. É o problema do ser humano. O ser humano tem pressa, né, de receber a sua bênção. E às vezes acontece o quê? Começa a agir de modo como se fosse querer antecipar a decisão de Deus, ou querer encontrar a resposta sem consultar a Deus. Será que é aquele momento? Isso acontece muito conosco. Será que esse é o momento de falarmos, ou de ouvirmos, ou de agirmos? Ninguém pergunta a Deus. Às vezes nós, os seres humanos, temos o hábito de quê? De agir por conta e achando que Deus vai abençoar. Às vezes não. Às vezes está fora do conceito, né? E aconteceu, Sara e Abraão agiram dessa forma com relação a Ismael. Porém, olha só o problema. Toda ação requer uma reação. Agar teve seu filho, né, que não era o da promessa, e ao longo do tempo, depois que o Eterno envia seu anjo e repete e ainda diz para Abraão que ano que vem, nesse mesmo período, ela estaria dando à luz a um filho, que o nome dele seria Isaac. Vemos que ao passar desse período, Isaac já nascido, Ismael, ele faz o quê? Ele age de modo repudiando o seu irmão. Pois Ismael sabia que o seu irmão Isaac era o filho da promessa, no qual o Eterno tinha dado a Abraão. Então ele já tinha no seu coração o repúdio a Isaac. Então, quando a gente vai olhar no Gênesis 21, no verso 9, ele diz que Ismael agia de modo agressivo para com Isaac. E Sara, por sua vez, vendo isso, ela se ira, né? Ela pede para Abraão mandar embora esse filho que não é o da promessa com sua mãe, né? Ismael com Agar. E o mais interessante é que Abraão ele fica compadecido com o pedido de sua esposa, né? Porque ali a esposa era Sara. E aí ele vai consultar a Deus, e o mais interessante, né, podemos falar assim, é que eu acredito que Abraão foi falar com Deus achando, né? Isso aí é uma ideia minha, tá? É uma coisa que eu sempre comento com os meus irmãos e amigos, que Abraão foi falar com Deus achando que Deus ia fazer o quê? Não, faz o que você acha que tem que fazer, fala para Sara ficar quieta. Mas não, foi totalmente contrário. Ele vai até Deus e no verso 12, Deus fala para ele que
ele tinha que obedecer Sara, que ele aceitasse o que Sara falou. Olha que coisa louca. Ele ali estava tendo a confirmação de Deus para justamente do pedido da esposa e não do que ele queria no coração. Eu colocando isso, tá, irmãos? Isso aqui é uma interpretação minha, particular. Pois eu entendi dessa forma, pois se ele foi a Deus de coração partido, atribulado, é porque ele estava esperando uma resposta diferente. E vemos que ele diz que, novamente, que Ismael, ele seria pai de uma grande nação, né? Que dele teriam 12 príncipes, né? E deles haveria uma grande nação. Mas você vê que a promessa, né, do povo de Deus, a promessa que o Eterno tinha e a aliança que o Eterno fez com Abraão, foi de que da geração dele viria o seu povo, ou seja, de Isaac viria o seu povo. Tanto que neste momento, quando há a ruptura entre Ismael e Isaac, você não vê mais falar sobre a linhagem de Ismael, a não ser que tem um verso em Gênesis que fala somente a descendência de Ismael. Ele não fala mais sobre a história de Ismael, como foi a história de Ismael, como ele cresceu. Não. A partir do momento que ele foi resgatado no deserto, ele já tem o quê? Ele já tem dali a sua vida e o seu registro, que não está mais dentro da nossa Torá, da nossa Bíblia. O que podemos ver é que o Eterno, ele, mais uma vez, ele confirma a sua aliança com o povo de Israel através do filho de Isaac. Com isso, nós vemos à frente mais um caso, Esaú e Jacó. Esaú, ele vende a sua primogenitura. Veja bem, Esaú, ele age de modo, não sei se eu posso falar, de um modo relaxado. Não, mas ele não agiu de forma correta, pois ele não deu valor àquilo que a Escritura nos ensina como sendo de grande valor, a primogenitura. E Esaú, ele troca aquela primogenitura por um prato de comida. Está registrado em Gênesis 25, 31 a 34. E você vê que ele não dá importância para o que é espiritual, pois ele olha a primogenitura de modo carnal, né, material. Para que me serve se estou quase a ponto de morrer a primogenitura? Ou seja, ele acha que ser o filho primogênito, ser o primeiro da mátria de sua mãe, para ele não tem valor. Se está com fome, se vai morrer, para ele não tem valor, porque ele olha o mundo físico, só que ela tem muito valor no mundo espiritual. Ser o primeiro para Hashem não é uma coisa superficial, é ser aquilo que vai começar, tanto que Yeshua é o primogênito da sua criação, está em Colossenses capítulo 2. Ou seja, a importância de ter o primeiro, ou seja, ele é de fato o pontapé inicial para que aquilo aconteça. E mais uma vez, Esaú descarta. E Jacó, já por ter recebido a primogenitura, ele e a sua mãe planejam a receber o que? A bênção do primogênito. Pois todo filho ele tem a sua bênção. O pai,
ele é o responsável por abençoar o seu filho ou amaldiçoar o seu filho. No caso de Noé, amaldiçoou Cã. E no caso aqui, Isaac, ele abençoa Jacó como sendo seu filho primogênito. Não era, mas veja, do mesmo modo que Esaú ele rejeita a primogenitura, Jacó e sua mãe começam a planejar para que a bênção que seria do primogênito passasse para ele, já que ele, diante dos céus, passou a ser o primogênito, ok? Então vemos aqui que no capítulo 27 de Gênesis, Isaac, já velho, cego, começa a preparar tudo para a sua partida, né, para o seu falecimento, e ele abençoa Jacó, pensando ele ser Esaú, né? Mas ele não sabia também da venda da primogenitura. E vemos aqui um registro interessante que no Gênesis 27, 35 a 36, Esaú, depois que ele vê que o pai já não tinha mais a bênção da primogenitura para dar para ele esbraveja dizendo que o seu irmão roubou, né? Assim está registrado na Bíblia, que o seu irmão roubou a sua primogenitura, já que ele roubou 2 vezes a minha primogenitura e também rouba a minha bênção. Espera aí, ele não roubou nada. Ele fez um pacto. Eu te dou e você me dá. Ele, Esaú, é que não soube respeitar e dar kavod, né, dar honra devida para a sua posição de primogênito. Então, ou seja, mais uma vez, gera o quê? Um antissemitismo, né? Gera uma contenda contra a linhagem do povo de Israel. E aí, o que acontece? Isso tudo vem, ano após ano, ele vem começando a ganhar uma forma. Tá? Esta forma, a gente vai começar a definir isso, a entender dentro da nossa apostila, Teshuva Torá, primeira apostila, que ele fala sobre o antissemitismo. Vamos lá, ele está na página 93, que ele diz assim, tópico 6, antissemitismo. Ele fala assim: primeiro, consideramos de maneira correta o termo antissemita, pois foi usado de uma forma inexata, aplicando somente aos judeus. A palavra semita vem de Shem, de Sem, um dos filhos de Noé. Os semitas são os descendentes de Sem. Trata-se de um conjunto de povos que na antiguidade abrangia hebreus, árabes, babilônios, assírios, arameus, cananeus, fenícios, como nós falamos ainda agora. Porém, a partir do século XIX, surgiram muitas literaturas que falavam sobre o quê? Que falavam contra o povo judeu. Ou seja, tudo aquilo que era contra judeu passou a ter o conceito de antissemitismo, antissemita, né? Esse ficou mais gravado na nossa história do mundo, história geral. E o mais interessante, que isso perpetuou até os dias de hoje, através de quê? De concílios, de revoltas, de todo aquele protocolo de negação, né, do judaísmo dentro do conceito de Yeshua, ou seja, tiraram a judaicidade de Yeshua, a sua origem judaica, tiraram tudo que pudesse simbolizar e mostrar o quanto judeu ele é, e começaram a criar uma roupagem diferente, uma roupagem romana, e aí começaram a quê? A criar conceitos novos para uma pessoa que nunca viveu aquele conceito. Só para um adendo, Yeshua nunca saiu do território de Israel.
ou melhor, ele nunca saiu da redondeza de Jerusalém, ali naquele campo, para ministrar em outro lugar. Foram 3 anos ensinando, curando, libertando dentro de Israel. Então vemos que não teria como, de modo nenhum, Yeshua ter os perfis, né, ou o perfil de um libertador romano, ocidente, o perfil físico de uma pessoa, né, nascida na Europa. Não tem como ser. Vemos de fato que ele era e é um hebreu, né, com todas as suas características físicas, etimológicas de um nascido em Israel. Então, ou seja, isso já foi uma prenúncia de quê? De antissemitismo, pois eles tentaram tirar toda a judaicidade de Yeshua e introduziram os seus próprios conceitos para formar, para criar um personagem, né? Tanto que algumas denominações, alguns ramos dos judaísmo messiânico chamam de Jesus romano, né? Eu não gosto de entrar nessa questão, eu respeito cada um com o seu, tá? Essa é a nossa visão da Beit Miklat, respeitar o próximo como a si mesmo. Então nós temos esse costume. Mas a verdade tem que ser dita. Quando você tira a judaicidade de um personagem, você está querendo o quê? Apagar a sua origem semita. Então você cria um antissemitismo em cima disso. E o problema é que isso vai protelando, vai postergando, chega um momento que as pessoas entram num desacordo, né? Ele professa uma fé em uma pessoa, porém renega a origem dela. É o que vemos. Por exemplo, vemos ainda que, neste módulo, que um cristão, um crente, né, o termo usado crente que seria um cristão verdadeiro em Yeshua, uma pessoa que crê de fato em Yeshua, sendo o Messias de Israel, o filho de Hashem, não pode odiar Israel, muito menos ser um antissemita, pois todo crente ou todo cristão que crê em Yeshua foram feitos participantes da mesma bênção que está sobre o povo judeu. Temos aqui a referência que está no livro de Gálatas, capítulo 3, verso 29, que diz: "E se sois do Messias, então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa." Como é que eu vou dizer? Eu creio em Yeshua, sendo o Messias de Israel, eu creio que ele é o Filho de Deus, o Deus Criador de tudo e de todos, mas eu não acredito que ele é judeu. Eu rejeito a sua identidade judaica. Eu renego esse Israel que hoje está aí, não é o Israel da Bíblia. É o que muitos falam. Mas isso não tem cabimento. O povo que era é o mesmo. O que muda são as pessoas. Você hoje não vai em Israel e vai encontrar com Abraão lá sentado numa pracinha. Você não vai. Você vai encontrar o quê? Pessoas descendentes dele. Né? Você não vai encontrar o próprio, um talmidim de Yeshua, né? Um discípulo de Yeshua sentado numa roda, numa mesa, conversando, falando de Torá. Não, você não vai. Você vai encontrar o quê? Descendentes dele. Você não vai achar ali que vai encontrar Jacob, né? Tiago, o irmão de Yeshua, ou Simão, irmão de Yeshua, sentado te aguardando para te ouvir. Não, meu filho. Você vai encontrar descendentes. E assim é. Aqui no Brasil, por acaso, nosso bisavô, tataravô,
avô ainda está vivo? Alguns sim, outros não. Mas a nossa descendência, a nossa ancestralidade, ela não vive mais. Né? Eu não conheço Dom Pedro I, eu não conheço, né? Mas já vi a sua descendência. Então, gente, temos que ser conscientes no pensamento de que o Israel de hoje é o mesmo Israel da Bíblia, só muda as pessoas. Mas o povo, a nação, o país continuará sendo o mesmo. A Bíblia relata sobre a nação, sobre o povo, e não sobre o indivíduo. Tá? Ali não está falando de João, Joaquim, José, não. Ali está falando da nação Israel, do contexto, né, e do conceito genérico, e não individual. Então, quando a gente começa a entrar nessa questão de ir contra tudo que vem de Israel e a renegar que toda a sua identidade da Bíblia e dos seus personagens não são israelitas, não são judeus, já começamos a criar um antissemitismo em cima disso. Por exemplo, um dos pontos que eu vou abordar agora é a questão da Brit Hadashah. Se você pega para estudar em alguns seminários teológicos, eles ensinam que a Brit Hadashah ela foi escrita no grego. Porém, não foi. Todo cidadão que está ali registrado na Brit Hadashah, qual é a sua nacionalidade? Israelita. Então, ou seja, será que ele ia negar de escrever aquilo que ele pensava, aquilo que ele viu, aquilo tudo que ele testemunhou? Ele ia deixar de escrever no hebraico ou no aramaico para escrever em outra língua que não a sua língua natal? Língua mátria? Não, de forma nenhuma. Isso é, de fato, a questão do antissemitismo, pois estamos tentando tirar a identidade judaica do texto. Então, assim, é importante que tenhamos esse conhecimento, né, de que nem tudo que é anunciado a nós, que através da internet, da mídia, vem até nós, é de fato verdade. Tá? Às vezes ela está quebrando uma verdade, ela está querendo omitir uma verdade por uma questão pessoal. Então, assim, claro, tudo tem um propósito de Deus. Se chegou aonde chegou, é porque Deus permitiu. Isaías fala que o eterno Deus, ele criou o bem e fez o mal. Ou seja, ele criou o bem e o mal. Tudo nesse mundo é criação dele. Portanto, se temos alguma coisa ruim nos acontecendo, é permissão de Hashem na nossa vida. Então essa é a questão do antissemitismo. O antissemitismo, ele é um mal que acabou, vamos dizer assim, permissão de Deus para o povo de Israel. Mas por quê? Ou porque Israel, em alguns momentos, como nós temos na Bíblia registrado, renegou a Deus e Deus puniu, né? Ou o Eterno queria trazer algum ensinamento para o seu povo através da dor. Isso acontece. Tá? Então, assim, o antissemitismo, ele é de fato uma ação contrária a tudo que o Eterno nos deu, nos fez, né? Então, ele não aflige somente ao judeu, ele aflige a tudo que é de origem semita. Porém, ficou bem fechado o conceito de antissemitismo para os judeus, porque todas as nações, todos os povos se voltaram contra a um único povo, Israel. E que foi justamente o povo que Deus escolheu. Ah, mas Deus permitiu que eles se voltassem contra? Sim, pois ele tem algo para esse povo que está muito além do entendimento humano. Entendeu?
Então, o antissemitismo, ele é uma série de práticas que vamos ver que está sendo feita, realizada até hoje, pois infelizmente até hoje existem pessoas que se opõem ao conceito original da Bíblia, né? Sendo Israel o povo de Deus, escolhido por Deus. Então, o nosso objetivo aqui com esse material é o quê? Trazer à consciência cristã a necessidade de agradecer a Deus pela continuidade e existência do povo judeu como povo escolhido. Romanos 11, capítulo 11, verso 1 diz assim: Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim, assim disse o apóstolo Paulo, ou Rabi Shaul. Nós temos o objetivo de mostrar a importância da intercessão por Jerusalém. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Está registrado em Salmos 122, 6, verso 6. Reconhecer o chamado de Israel como nação eleita. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muitas, sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Romanos 3, verso 1 e 2. Oráculos de Deus é o que? O segredo de Deus, a revelação de Deus. Ele deu para quem? Para os judeus. Enfim, enfrentarmos os desafios da luta contra o antissemitismo, porque, afinal de contas, a salvação vem dos judeus. João 4, 22. Veja, essa palavra, João 4, 22, foi dita pela boca do próprio Messias. Ou seja, Yeshua falou que a salvação vem dos judeus. Ou seja, quem ele era? O Salvador, o Messias de Israel. E ele era judeu. Ele mesmo estava falando isso. Então, vemos a importância que Israel tem diante das nações. Israel é o povo escolhido. E através dele, todas as nações serão abençoadas. Porque dele sairia quem? Sairá quem? O Messias de Israel, o homem que vai trazer a redenção das nações. Ou seja, vai mostrar a Torá a todo mundo. Porque, só para lembrar, Moisés recebeu a Torá no monte. Veja, no deserto. Deserto é uma área internacional. É uma área onde todos podem usufruir dele. Por quê? Não tem nada, então ninguém quer usar isso. E você vê, o Eterno tirou o povo de Israel do cativeiro do Egito e no deserto deu a Torá. Junto com Israel tinham 70 nações. Ou seja, 71 nações receberam a Torá. Mas qual foi o povo que se manteve fiel ou tentou se manter fiel à aliança que o Eterno fez? Israel. Poderia todos os 71 ter se mantido fiéis à Torá. Hoje, a história seria outra. Mas não. Das 71 nações, uma única nação se manteve fiel à Torá. E aí, ou seja, as outras 70 começaram a se dispersar, começaram a se afastar da sua comunhão com Hashem e começaram o quê? A rejeitar a Torá. Isso traz o quê? Traz a ideia de que o Eterno ainda ama toda a nação, porque todos nós somos criados por Ele. Todos nós somos criaturas de Hashem, quer seja de Israel ou não. E o objetivo de Hashem é justamente o quê? Trazer todas as nações para perto dele. Um pai gosta de ver seu filho longe? Lógico que não. Todo pai quer ver seu filho aonde? Perto dele. O objetivo dele é o quê? Cuidar do seu filho de perto. Porém,
Esse é o mesmo conceito com relação a Hashem e as nações. O Eterno criou tudo e todos. E ele abriu a condição para que todos voltassem, fizessem techuvá para a presença de Hashem. Então o que ele faz? Bom, já que as pessoas não estão tendo sabedoria para vir até aqui, para voltar para a presença de Hashem, o que ele faz? Ele fala, vou mandar o meu filho, Yeshua, para mostrar o caminho. Tanto que ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, ele leva a Torá que era escrita, ele leva ela para ser introduzida nos nossos corações, para que o quê? Façamos techuvá e voltássemos para aquele princípio de união com o nosso Pai. Por isso que o Eterno, ele diz que de Jerusalém, né, sairá a sua Torá, e de Sião sairá a sua Torá, e de Jerusalém o seu Salvador. Ou seja, ele diz que o Eterno está dizendo que o seu filho Yeshua, ele vai levar a salvação a todos, quer sejam eles judeus ou não. Todos têm direito. Só basta o quê? Fazer techuvá. Tanto que aquele que queira se unir a Hashem, está escrito que ele tem que fazer o quê? Voltar ou seguir a Hashem e os seus mandamentos e cumprir as suas mitzvot, né, seus mandamentos, vivendo uma comunhão com Hashem. E ele será introduzido no povo de Israel. Entendeu? Ele é contado a partir do momento que ele começa a viver uma aliança com Deus. Então, as nações, ele começa o quê? Começa a rejeitar Hashem e tudo que é dele. Isso inclui Israel. Então, o antissemitismo, ele é uma coisa que foi propagada de escala larga até os dias de hoje. Vemos em diversas denominações religiosas uma pregação sempre arbitrária no conceito de sobre a nação de Israel, sobre os judeus. Porque judeu, ele rejeitou Yeshua, ele rejeitou Jesus, então Jesus veio para as nações, somos gentios, somos a nova Jerusalém, né? Jerusalém espiritual, assim tem muitos conceitos, algumas igrejas têm esse conceito. Bem, isso não é verdade. Isso não é verdade. Só para lembrar, Yeshua não saiu de Israel para pregar em lugar nenhum. Ele disse para os seus discípulos, ide e levai o Evangelho a todas as nações. Ele não falou que, eu vou e vocês vêm comigo. De fato. Então, o que nós temos é o quê? A oposição contra Israel e contra tudo que vem de Hashem, no sentido original. E esse ensinamento foi levando de tempo em tempo, que hoje as igrejas, em diversas denominações religiosas, eles ensinam até hoje rejeição a Israel. Né? Eles ensinam que o Israel de hoje não é o Israel registrado nas Escrituras. Então, vemos que isso aí é uma artimanha introduzida por Satã. Né? Ele tem o poder, né, dado por Deus de agir quando o Eterno assim permite, para o quê? Para trazer a mente dessas pessoas, para endurecer corações, para que essas pessoas, às vezes, passam por uma dificuldade para entender, para aprender, ou então até mesmo para voltar para a presença de Hashem. Entendeu? E o antissemitismo eu entendo como sendo uma dessas armas usadas pelo inimigo, né? Pelo opositor, mas permitida por Hashem. Pois Israel, em alguns momentos, precisou de ser corrigido. Né? E aí vemos uma coisa vemos isso como sendo um ensinamento de Hashem. Bem, aqui é uma introdução ao conceito. No próximo vídeo vamos estar falando mais sobre temas, tópicos bem minuciosos.
Vamos falar, inclusive, sobre um fator interessante, que é sobre a compreensão da história passada. Ou seja, como é que foi ensinado isso ao longo da história? Lembrando, antissemitismo é um tema atual, não é uma coisa que ficou parado na história. Ela é uma coisa que se repete a cada ano, a cada século. Vemos pessoas ressurgindo com esse conceito. Tá? Então, vamos estar sempre buscando trazer para a atualidade esse ponto, esse tópico, né? Antissemitismo. Ok, irmãos? Então, desde já agradeço a compreensão de todos, a parceria de todos, e que possamos ter uma semana maravilhosa, uma semana repleta das brahot de Hashem. Que o Eterno nos abençoe cada vez mais, que Ele tenha misericórdia da gente, pois não somos merecedores da sua graça, mas Ele é eterno no seu amor e na sua bondade. Pois que o Eterno nos abençoe, nos guarde, nos dê uma semana de vitória. Shalom, shalom, dia de bênção!